Senhor presidente Lindenberg Farias e senhor senador Ataídes, com certeza faço das palavras do senador Lindenberg as minhas, de bastante relevância a questão dessa CPI, por isso inclusive que eu assinei e espero inclusive, vou conversar com o líder do meu bloco, ver se dá para a gente inclusive compor, participar dessa CPI para colaborar na elucidação desses fatos tão temerários aí, ok? Eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, nossos ouvintes aqui, senhor presidente da nossa galeria, né? Dizer que para nós aqui do Senado Federal é um prazer muito grande contar sempre com a presença do nosso povo, ouvindo aqui ao vivo e a cores o nosso diálogo, né? Senhoras senadoras, senhores senadores, o que me traz hoje a essa tribuna é importante ressaltar que ontem, no programa O Fantástico da Rede Globo, colocou-se a importância da energia fotovoltaica, essa energia tão importante para o futuro do nosso país, e vou citar aqui alguns assuntos importantes com relação a algumas medidas que o governo do Distrito Federal, que a Companhia Metropolitana, a nossa companhia do metrô, estão fazendo, inclusive fazendo uso dessa importante matriz energética, que é a matriz energética da energia solar, uma matriz energética limpa e que realmente faz com que a gente possa vislumbrar um futuro melhor com relação à exploração energética no nosso país. Desde o final de março desse ano, a Companhia Metropolitana do Distrito Federal, Metrô DF, anunciou uma série de ações que representam a retomada da expansão do metrô em nossa capital. Além de várias obras para a construção de novas estações, está previsto o início do programa Metrô Sustentável, anunciado pouco tempo depois do dia do aniversário da nossa querida capital, aniversário de Brasília, ocorrido no dia 21 de abril. Entre as ações com viés social, sustentável, econômico e educativo, que visa implantar a agenda ambiental na administração pública, estão projetos que ampliam a utilização de energias renováveis no sistema metroviário. Isso deve ser testado na forma de projeto piloto na estação de Guariroba, na nossa querida cidade de Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, com 650 mil habitantes, que receberá até setembro placas fotovoltaicas que convertam energia solar em energia elétrica. Tendo dado integral apoio a todas as iniciativas destinadas a difundir em nosso país novas tecnologias de geração, tenho dado integral apoio a todas as iniciativas destinadas a difundir em nosso país novas tecnologias de geração de energia, especialmente as que aproveitam fontes renováveis e se inserem no conceito de geração distribuída, no qual praticamente qualquer um pode se tornar microprodutor de energia e contribuir com seus excedentes para o sistema como um todo. Num país que passa pela dificuldade que a gente passa hoje de energia elétrica, inclusive com riscos de apagões devido à ponta de carga em certos horários do dia, no horário inclusive mais crítico, que é o horário do final da tarde, com aquele sol mais quente, que todos os ares condicionados estão ligados, é fundamental a utilização dessa energia, porque além de baratear o custo para as pessoas que vão utilizar desse insumo importante que é a energia elétrica, a gente ainda vai propiciar a queda dessa ponta, quer dizer, o alívio de carga distribuído na fonte consumidora da carga, de modo que a gente vai estar propiciando que o sistema opere de uma forma mais adequada e propiciando que não haja riscos de apagões. Então, isso é de uma relevância muito grande, por isso que eu parabenizo ontem, inclusive, o programa O Fantástico, por ter demonstrado de uma forma simples para a população brasileira, como que um assentamento do Minha Casa Minha Vida, todo equipado com placas fotovoltaicas, garante, inclusive para aquelas famílias pobres e carentes daquele setor, um rendimento financeiro com a geração de energia que é retornada à rede, tá certo? Para que, inclusive, pagar as suas mensalidades
do Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, esse programa que passou ontem, que eu vou estar replicando nas redes sociais, em outras questões, é de alta relevância. Nós aqui no Congresso Nacional estamos apresentando uma série de propostas no intuito de incentivar a utilização dessa energia. Então, por isso que é de alta relevância esse fato. Uma iniciativa como esta do metrô DF, por exemplo, não só diminui suas despesas com a energia, como transforma a própria estação em uma pequena usina de captação de energia solar, permitindo redução de consumo e, consequentemente, diminuindo a dependência da energia das hidroelétricas e das termoelétricas, cujos custos estão em ascensão em função da política desastrada do governo federal no setor elétrico. Desastrada por quê, nobre senador Lindenberg? Porque a gente, ao invés de optar por uma discussão mais tranquila com o setor do meio ambiente, com outros setores, a gente optou pelo mais fácil, de fazer usinas sem reservatório, fazer usinas hidrelétricas caríssimas a fio d'água, tá certo? Uma usina tipo Belo Monte, que poderia gerar aí até 14 mil mega, a gente vai estar gerando 4.500 mega firme. Então, quer dizer, nós vamos estar gastando 38 bilhões, enquanto se a gente aplicasse metade desse custo para transformar captadores de termovoltaicas nesse Brasil afora aí, para que nossos bancos, tipo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos estaduais, possa financiar esse sistema para cada dona de casa, para cada empresário, para cada microempresário interessado num prazo de 5 anos, que esse sistema se paga num prazo de 5 anos, nós estaremos contribuindo para a melhor operacionalidade do nosso sistema, estaremos contribuindo para o ecossistema, quando estaremos evitando a geração de energia termoelétrica via derivados de petróleo altamente poluentes e causadores de chuvas ácidas, né? E estaremos ajudando, no geral, a economia do nosso país com a melhor distribuição desse importante insumo que é a energia elétrica. Então, por isso que a política levada com essa discussão um pouco apressada com relação a algumas usinas hidrelétricas, tipo Santo Antônio, Giral, a própria Belo Monte, optando-se por uma alternativa mais fácil, que é a de fio d'água sem reservatório, né, levou o Brasil a fazer investimento de bilhões e ter pouco retorno, um retorno pelo menos bem menor do que poderia ter, tá certo? E ficar na dependência contínua da energia. Segundo Marcelo Dourado, que é o presidente da Companhia Metropolitana aqui em Brasília, a estação Guariroba será a primeira da América Latina e a quarta em todo o mundo a ser autossuficiente em energia, depois de Milão, Nova York e Nova Delhi. Milão na Itália, Nova York nos Estados Unidos, Nova Delhi na Índia. Quando o sistema for estendido para as outras 23 estações do Distrito Federal, do metrô do DF, a economia estimada será da ordem de R$480 mil, ou seja, 20% dos 2,4 milhões que a empresa gasta mensalmente com a energia elétrica. Outras medidas projetadas têm impacto mais ambiental, como a reutilização sustentável da água da chuva, recolhida nos telhados das estações e no pátio da manutenção das composições. Então, nesse tempo, senador Lindenberg, senhoras senadoras e senhores senadores, de crise na questão da água em nosso país, onde diversidade importante, igual São Paulo, passando dificuldade com esse insumo tão importante, inclusive o seu belíssimo Rio de Janeiro, passando também dificuldade, né? A gente, quando verifica atitudes muito empregadas na Austrália, muito empregadas na Nova Zelândia, de reuso, de aproveitamento da água, da chuva, ou até mesmo do reuso daquela água que foi já reusada, que a gente pode utilizar para fazer lavagem de veículo, para fazer lavagem de casa, essas outras questões. Essas medidas são de alta relevância para que o nosso país deixe essa dependência contínua de alguns insumos básicos para a nossa sobrevivência. E a água é o bem precioso que a gente não pode, né, prescindi-lo, né? Embora bastante louvável e inovadora do ponto de vista do interesse público, essa iniciativa ainda é relativamente tímida do ponto de vista do uso das fontes alternativas de energia,
porque muito mais pode ser feito em nosso país. Estamos aqui, inclusive, trabalhando para isso. O grande consumo elétrico no metrô se deve principalmente ao movimento das composições, que precisam de grandes blocos de energia para funcionar. Pior ainda, o sistema sofre com a instabilidade do fornecimento, gerando por vezes a parada total dos trens e, consequentemente, imensos transtornos nos usuários que dependem desse modal de transporte no Distrito Federal. Como o Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo têm os dois maiores sistemas de metrô deste país, acredito que esse projeto piloto que o governo do Distrito Federal procura fazer aqui no DF pode servir bastante como um projeto piloto para poder ajudar no Rio e São Paulo, num futuro bem próximo, a também fazer uso desse tipo de energia. Falando nessa questão, inclusive tive recentemente na posse da ABFER, Associação Brasileira das Ferrovias, onde estive com o secretário Clodoaldo, o secretário metropolitano de transporte de São Paulo, que carrega cerca de 7 milhões de pessoas, juntando os trens e os metrôs dia no estado de São Paulo, né? Aonde o nosso querido Clodoaldo se comprometeu comigo, que sou o presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, em vir aqui ao Distrito Federal participar de um fórum de debate conosco para nos auxiliar e compartilhar a experiência vivida hoje no grande sistema de São Paulo do metrô. Acho que os seus colegas do Rio também poderiam, sem dúvida, contribuir e colaborar com tal evento. Quando a gente estiver organizando, eu quero avisar a Vossa Excelência para poder, de repente, convidar os colegas do Rio de Janeiro também para compartilhar suas experiências. Infelizmente, a maior parte dos geradores emergenciais continuam baseados nos diversos combustíveis fósseis, responsáveis por poluição e aumento de gases, que agravam o efeito estufa, além de gerarem uma energia muito mais cara do que a hidrelétrica, por exemplo. Pensando nesse conjunto de problemas, apresentei o projeto de lei do Senado, número 201, projeto da minha autoria, de 2015, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica por fonte primária renovável, entre outros temas. Nele, propomos a eliminação paulatina da matriz energética brasileira da geração elétrica não emergencial a partir de derivados de petróleo, com redução obrigatória não inferior a 5% ao ano. No caso da geração emergencial, novas usinas térmicas deverão ter sua localização determinada em função do ponto de conexão de serviços públicos, como é o caso do sistema do metrô, que poderão continuar funcionando em caso de queda geral do fornecimento elétrico, só nesse caso crucial que seria aceito. Ao mesmo tempo, sugiro uma série de incentivos à instalação dos sistemas de geração de energia por fontes primárias renováveis, especialmente em unidades acessantes de serviços públicos de educação, saúde, assistência social e de unidades subsidiadas. O que acontece, nobre senador Lindenberg e ouvintes nosso Brasil afora? As escolas brasileiras, principalmente no nosso Nordeste brasileiro, têm sofrido muito para pagar sua conta de energia, né? Tem quase todas ficado deficitárias, né? E também isso ocorre com o centro de saúde, ocorre com o centro de assistência social. Então, inclusive, estou marcando uma reunião com o ministro da Educação e com o ministro da Saúde para debatermos uma parceria junto ao Ministério de Minas e Energia, ao Senado Federal, para que juntos definamos leis e propostas para que as várias escolas brasileiras, tal qual estou fazendo aqui no Distrito Federal com as minhas emendas, fiz isso aqui no DF para 17 escolas espalhadas em toda a cidade, possa servir como um exemplo ao nosso povo brasileiro, aos nossos alunos, mostrando que é possível você ter um uso mais racional da energia elétrica, que é possível você ter o uso correto da energia solar, via captação fotovoltaica, painéis fotovoltaicos, e também com a substituição das lâmpadas comuns, fluorescentes ou incandescentes, por lâmpadas de LEDs, que são 70% mais econômicas, com melhor luminosidade
e com melhor durabilidade. Então, esse tipo de proposição é que estou pretendendo com o meu projeto para o nosso país e para a gente conseguir uma proposta piloto também junto ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde e da Assistência Social, para que esses importantes centros espalhados pelo nosso Brasil afora possa nos ajudar na propagação dessa importante matriz, que é a matriz da energia solar. O objetivo final do projeto é tentar resgatar o atraso gerado pela não inclusão no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, de 2002, das fontes de geração de energia elétrica a partir da conversão da luz ou calor solar, entre outras. Como é que é isso, senador? E senadoras e senadores? O PROINFA propiciou que o Brasil, que não tinha uma experiência em energia eólica, passasse a popularizar essa importante matriz energética. Isso ocorrido de 2002 para cá. Então, nesses últimos 8 anos, o Brasil, que era traço a nível da geração dessa energia eólica dos ventos, passou hoje a ter 4% da sua matriz elétrica brasileira de energia proveniente dos ventos. E a cada dia mais, esse insumo energético proveniente da energia eólica fica mais barato, mais em conta e contribui mais com o nosso sistema, evitando a poluição do meio ambiente. Então é a mesma coisa que com o meu projeto eu pretendo fazer agora para corrigir as injustiças de não ter feito isso naquela época com a energia fotovoltaica solar, que nós façamos agora no nosso país o mais rápido possível. Esperamos, assim, poder alavancar os ganhos de escala, a aprendizagem tecnológica e a competitividade industrial no mercado interno, notadamente para a geração a partir do sol, conforme já aconteceu com as pequenas centrais hidrelétricas, termoelétricas, a biomassa e eólica, originalmente beneficiada pelo PROINFA, qual citei em 2002. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, a solução para o nosso problema energético é a ampliação de oferta de energia renovável e barata. Entretanto, ainda identificamos inexplicáveis restrições, como subsídios que artificialmente dão competitividade a soluções tecnicamente inferiores do ponto de vista das tecnologias atuais de geração. Nobre senador Lindbergh, países como Portugal, nosso irmão europeu, como a Espanha, como a Alemanha, os nórdicos, Suécia, Noruega, hoje, que tem menos sol do que a gente, inclusive, hoje esse insumo energético, tanto do sol, da energia fotovoltaica, quanto da energia eólica, já representa praticamente mais da metade da sua geração de energia. Isso faz com que haja um barateamento do valor da energia, com que possa haver maior consumo pela população, maior industrialização, consequentemente, porque ninguém consegue desenvolver ou fabricar alguma coisa se não tiver energia elétrica. Consequentemente, um melhor desenvolvimento do país. E é exatamente isso que pretendo com o meu projeto, junto com demais outros projetos que já estão rolando nessa casa, tá certo? Para que a gente propicie que essa matriz energética tão importante seja uma realidade em nosso país. A tributação do setor também é bastante complexa. Você que é um cara que está na subcomissão da tributação, é importante dialogar. Por exemplo, o estado de Minas Gerais é pioneiro no nosso país, aonde só cobra o tributo, só via a diferença de fluxo. Um exemplo, tem aqui uma casa que está com painéis fotovoltaicos em cima, ok? Ela é interligada na rede. Durante o dia, ela gera energia, ou seja, ela gera energia que ela consome e o excesso ela devolve para a rede. Tem um reloginho que marca isso, tá certo? Durante a noite, que não tem sol, ela consome da rede. Tem um reloginho também que marca isso. Os estados brasileiros, à exceção do estado de Minas Gerais, cobra um montante global, ou seja, uma bitributação na questão.
O estado de Minas tem uma lei especial que lá, por isso que Minas Gerais é o estado onde há o maior desenvolvimento de energia fotovoltaica do nosso país, essa cobrança só é feita pela diferença de fluxo, o positivo com o negativo. Isso nós precisamos fazer para o Brasil todo. Há uma discussão dessa questão do CONFAS, segundo o ministro Levi, naquela audiência que nós tivemos com ele aqui na CAI, e o nosso ministro Nelson Barbosa, que só falta apenas 2 estados concordarem para que o CONFAS, que tem que decidir ainda hoje por unanimidade, a gente tenha esse procedimento, né, de cobrar só pela diferença de fluxo em todo o país. Brasília, eu tenho um compromisso do nosso governador, Rodrigo Hollenberg, do qual faço parte e contribuo com o nosso governador, no intuito de zerar os tributos, de dar todo o incentivo para a geração da energia fotovoltaica. Tanto é que estou recebendo um grande apoio pelas emendas que apresentei para pôr nessas 17 escolas e em 3 hospitais grandes dessa cidade, a questão da energia fotovoltaica e da troca das lâmpadas por lâmpadas de LED 70% mais econômicas, né? E o governo do Rodrigo Hollenberg comprometeu comigo que tem uma expectativa de até o final dos 4 anos de mandato a gente propiciar que todas as escolas do Distrito Federal sejam atendidas por essa importante fonte energética que é a energia fotovoltaica. Devemos incentivar a inovação na área de geração de energia, apostando cada vez mais em soluções mais simples, que possam ser multiplicadas em escala, como é o caso da microrregião, da microgeração da energia fotovoltaica ou a partir da biomassa, que hoje é uma grande realidade no estado de São Paulo, que quem chega em São Paulo via Ribeirão Preto é um canavial só até a cidade de Pirassununga. São Paulo hoje virou um verdadeiro canavial, né, as terras do estado do interior de São Paulo, onde as usinas hidrelétricas já são as usinas de geração de açúcar e de álcool, já são autossuficientes em energia via geração de energia também de biomassa, tá, que é outra energia importante que aproveita todo o insumo do bagaço da cana, dando uma economia substancial para o produtor, para o usineiro, isso fazendo com que o custo tanto do açúcar quanto do álcool fique um pouco mais favorável ao consumidor e dando uma melhor condição operacional àquele setor. Eu quero estender meus cumprimentos ao governo do Distrito Federal pelas iniciativas de sustentabilidade energética e quero dizer que eles contem comigo quando quiserem ir ainda mais longe nessa inovação. Era o que eu tinha a dizer, nobre senhor senador, presidente Lindenberg Farias, nobres senhoras senadoras, nobres senhores senadores, quero agradecer aos ouvintes nossos da Rádio Senado, da TV Senado, e dizer que nessa casa aqui, o que eu puder fazer para que a nossa dona de casa, para que essa energia doméstica possa chegar ao acesso de todo brasileiro, de toda brasileira, vou estar fazendo a nível da discussão legal, de leis, por isso é que eu estou lá na Comissão de Assuntos Econômicos, por isso que eu estou na Comissão de Infraestrutura, por isso que estou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aonde a gente precisa, em primeiro lugar, propiciar que o país maior produtor de silício do mundo, que é o Brasil, possa produzir essas células fotovoltaicas de um preço competitivo, de um preço acessível, para que a nossa camada mais carente da população possa adquiri-lo e ter condições de instalar e ter sua energia elétrica, inclusive naqueles locais onde as redes elétricas não chegam de forma convencional e as pessoas poderão, então, ter uma forma alternativa para poder ter esse importante insumo. Era isso que eu queria dizer, quero agradecer a Vossa Excelência e agradecer a todos os ouvintes. Muito obrigado.